Pessoal, tudo bem? Hoje veremos o primeiro vídeo de área de polígonos ou de regiões poligonais que vai dar no mesmo, tá? Nesse vídeo serão o paralelogramo e o triângulo. Mas para começar, vamos lembrar de algumas coisinhas. Nós já vimos anteriormente que a área de um retângulo é dada por base vezes altura. E a do quadrado, que é um caso particular do retângulo, tá? Vai ser lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, o retângulo. Para achar a área dele, eu pego a medida da base e multiplico pela medida da altura, certo? E a área do quadrado, que tem todos os lados de mesmo tamanho, base, altura, vai ser tudo igual, vai ser L vezes L, lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado, tá certo? Então, a partir desses conhecimentos prévios, nós vamos poder estudar as outras figuras, tá? As outras regiões poligonais aqui que nós temos na matemática. Vamos começar pelo paralelogramo. Primeiro, vamos lembrar o que é o paralelogramo? O paralelogramo é um quadrilátero com lados opostos paralelos, certo? E nele, qualquer segmento perpendicular a uma base também será perpendicular à base oposta, tá certo? Esse segmento perpendicular às bases, com extremidades sobre as bases, vai ser chamado de altura do paralelogramo. Eu posso traçar essa altura tanto na parte interna aqui do meu paralelogramo, quanto na parte externa, tá? Fazendo um prolongamento aqui de uma das bases, de um dos lados, para poder traçar a altura. Eu chamei aqui a minha altura, no caso, por esse segmento AH, tá bom? Mas, agora que a gente já lembrou quem é o paralelogramo, vamos entender como é que a gente vai chegar na área do paralelogramo, tá? Eu vou pegar aqui uma figura, um paralelogramo, certo? Tenho aqui a base dele e eu tenho a altura que eu representei por H minúsculo aqui o segmento, tá certo? Para eu poder trabalhar com esse paralelogramo, eu vou mexer um pouquinho com ele e chegar em algo que eu já conheça, tá? Em algo que já seja conhecido meu como retângulo ou quadrado, tá certo? Olha só que interessante que vai ser. Eu tenho então aí esse paralelogramo que eu coloquei a altura dele como H minúsculo, tá? E a base dele tá aqui embaixo, ó. Tudo isso daqui vai ser a base, que eu vou chamar de B, do meu paralelogramo, tá? Reparem bem, eu não sei achar a área do paralelogramo ainda, mas eu sei que a área do retângulo é base vezes altura. Vamos pensar então, se eu vier com uma tesoura e cortar aqui, ó, bem nesse tracejado que indica a minha altura, eu vou ter duas partes, certo? Essa parte e essa daqui, ó. Ok? E aí eu vou pegar esse triangulinho que eu separei e vou trazê-lo aqui para o outro lado. Dessa forma, ó. O que aconteceu? Eu transformei meu paralelogramo num retângulo. Reparem que eu não sumi com nenhuma parte, tá? Eu não aumentei, eu não coloquei partes que não existiam, nem tirei nada. Eu só transportei, eu cortei aqui, ó, esse triangulinho, bem no tracejado da altura, e transportei esse triangulinho para cá, com esse lado inclinado, coincidindo com o outro. E obtive aí um retângulo, certo? A base continua sendo B, porque apesar de eu ter cortado no meio, elas foram unidas aqui, só que do outro lado. Então, minha base continua sendo B. E a altura continua sendo H, mas agora ele está na forma de um retângulo, certo? Então, o que a gente pode concluir aqui? Que a área do paralelogramo que tem base B e altura H, a área do paralelogramo de base B e altura H será justamente a base vezes a altura, certo? Basta fazer esse procedimento de cortar ali no tracejado e transportar para o lado que nós temos a fórmula da área do paralelogramo.
Sendo assim, vamos ver alguns exemplos então de como a gente calcula a área de alguns paralelogramos. Eu tenho aqui ó, um paralelogramo de base 4 centímetros e altura 3 centímetros. Presta bastante atenção que a altura é aqui na vertical, formando sempre 90 graus com a base. Não é a medida inclinada, tá? É a medida sempre formando 90 graus. Então, a área aqui deste paralelogramo vai ser base vezes altura. 4 vezes 3 igual a 12 centímetros quadrados. Assim como aqui, ó, eu tenho outro paralelogramo, ele está até viradinho para o lado. Mesmo estando virado, eu tenho o quê? Que a base é 5 e a altura é 6. Ele está virado, mas é isso que está acontecendo. Então, a área vai ser 5 vezes 6 igual a 30, a unidade é metros, 30 metros quadrados, ok? E como vai ser para achar a área do triângulo? Qual que vai ser a formulinha que nos dá a área do triângulo? Bom, vamos lembrar como é um triângulo, tá? O triângulo é um polígono que possui apenas 3 lados. Qualquer segmento com extremidade em um vértice e a sua base oposta perpendicularmente será uma altura do triângulo. Então, aqui, ó, se eu pego um segmento com extremidade em A, indo até o lado oposto a esse vértice, né, que no caso é o BC, perpendicularmente, ou seja, formando 90 graus, eu tenho um segmento aí que me dá a altura do triângulo, tá? De cada vértice vai sair uma altura, ok? Como a gente precisa ver uma coisa bem geral, uma coisa que sirva para todos os tipos de triângulo, nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou pegar um triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo interno de 90 graus, um triângulo isósceles, que tem 2 lados de mesma medida, e um triângulo escaleno, que tem 3 lados de medidas diferentes, tá? O que eu vou fazer? Bom, vamos olhar primeiro o triângulo retângulo aqui do lado. O triângulo retângulo, os catetos são perpendiculares, são os que formam o ângulo de 90 graus, tá? Então, um vai ser a base e o outro vai ser a altura. O que eu vou fazer aí? Eu vou completar essa figura, eu vou fechar essa figura aqui com um segmento paralelo à base e um segmento paralelo à altura. Dessa forma, ó, fechei aqui em cima. O que a gente pode perceber? O triângulo original é esse que está aqui embaixo. Eu completei com esse destacado em verde. E são idênticos, né? Eles são congruentes, eles têm a mesma base, mesma altura e a mesma hipotenusa, certo? Então, vocês concordam que eu obtive aqui um grande retângulo de base B, que é a mesma base que eu já tinha, a altura H, que é a mesma altura que eu já tinha, tá? Só que o triângulo original, ele tem metade da área do retângulo, certo? Então, eu posso dizer que a área desse triângulo vai ser base vezes altura, que é a área de um retângulo, só que dividido por 2, porque eu vou pegar só a metade, certo? Vou fazer a mesma coisa, vou pensar aqui com o meu triângulo isósceles. Na altura do meu triângulo isósceles, a altura, ela, né, se você pega a altura em relação ao vértice oposto ao lado de medida diferente, quando você corta aqui na altura, você obtém 2 triângulos. Pega esse triangulinho que está aqui e encaixa ele aqui do outro lado. Você vai formar um retângulo de altura H, a altura não muda, porém a base dele vai ser metade da base original, certo? Então, você vai ter a metade da base dividido por 2, vezes a altura original, certo? Já que é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, você vai obter aí base vezes altura dividido por 2. Vamos olhar o triângulo escaleno. Um triângulo escaleno, certo? Nós temos aqui, novamente, a altura, certo? Perpendicular ao a nossa base. A base eu chamei de B, a altura eu chamei de H. Só que aqui eu vou traçar um segmento paralelo à base, de mesma medida, e um outro segmento paralelo a esse lado que está inclinado aqui. E vou formar
um paralelogramo, tá? Nesse paralelogramo, eu tenho o meu triângulo original e tenho um outro triângulo congruente a ele, exatamente de mesma medida, encaixado aqui em cima. Então, eu tenho a área de um paralelogramo, que é base vezes altura, só que o triângulo que eu queria inicialmente, ele é a metade desse grande paralelogramo. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, sempre que você tiver um triângulo, que você quiser calcular a área do seu triângulo, você só vai precisar da base multiplicada pela altura dividido por 2, certo? Olha aqui, ó, eu tenho um triângulo de base 8 centímetros e altura 7 centímetros. Qual que vai ser a área desse triângulo? 8 vezes 7 dividido por 2. 8 vezes 7, 56. 56 dividido por 2, 28. Então, eu tenho um triângulo de 28 centímetros quadrados. Tá? É claro que quando você for calcular uma área, seja de um paralelogramo ou de um triângulo, você não vai precisar fazer todas essas deduções. A gente viu aqui de onde vêm essas fórmulas para você compreender melhor. Se por um acaso você está fazendo a conta, você não lembra da fórmula, você pode usar uma dessas técnicas para lembrar de onde ela vem e aí continuar os seus cálculos, tá certo? Por hoje é só. No próximo vídeo, nós vamos ver mais algumas figuras e continue seus estudos e até lá!